Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem falou vai trazendo mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre as oitavas de final da UEFA Champions League, temporada 2023-2024, a última temporada nesse formato atual, que infelizmente vai mudar a partir da temporada 24-25. Mas não vem ao caso falar disso agora. Vamos comentar os 4 primeiros jogos que aconteceram nessas oitavas de final, nesta última terça de carnaval e quarta-feira de cinzas. Antes de tudo, vou pedir para você que é novo aqui no canal se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Vamos comentar todas as fases da Champions até o final. Vem muita coisa para acontecer ainda nesse ano, né? Libertadores ainda está para começar. Começou a pré-Libertadores, mas enfim, não vamos enrolar muito para o vídeo não ficar grande, né? Vamos direto aos jogos então. O primeiro jogo aqui vou falar do campeão atual, o Manchester City, que enfrentou o Copenhagen e ficou barato o resultado, né? 3-1 para o Manchester City, sendo que o time finalizou quase 30 vezes, sendo 3 na direção do gol. O goleiro do Copenhagen foi muito bem, como ele também foi na fase de grupos, é um dos grandes responsáveis por trazer a equipe dinamarquesa até aqui. O Copenhagen que não avançava até as oitavas de final desde 2011 e conseguiu passar de fase no grupo que tinha o Bayern de Munique, que terminou em primeiro lugar, é a grande força do grupo, mas ainda tinha o Manchester United, que foi a grande vergonha, ficou em último, e tinha também o Galatasaray, que se alguém fosse ameaçar o Manchester United, porque em teoria o Bayern de Munique não sofreria nenhuma ameaça, né, porque é um time muito forte, talvez seja o melhor ou o segundo melhor elenco do mundo, para mim bate de frente ali com o Real Madrid, embora seja muito mal treinado, perdeu nessas oitavas, a gente já vai comentar daqui a pouco o jogo do Bayern de Munique. Mas o Copenhagen era o patinho feio do grupo e conseguiu passar em segundo lugar, inclusive empatou um dos jogos com o Bayern. E agora eles perdem de 3-1 para o Manchester City, poderia ter sido mais, como eu já disse, né? Foram 27 finalizações do City, 13 na direção do gol. O goleiro do Copenhagen foi muito bem, evitando vários gols da equipe do Pep Guardiola. E o Copenhagen conseguiu fazer um gol ainda numa saída de bola errada do Ederson, que todo mundo elogia, que sai muito bem jogando com os pés, mas de vez em quando erra, né? O Ederson vai errar, o Neuer erra, todos os goleiros acabam errando essa saída de bola, né? O Alisson, inclusive, tem errado muito ultimamente, mas o Liverpool não está na Champions League. Bem, o City saiu na frente com o gol do Kevin De Bruyne, ele e o Haaland finalmente voltando a jogar juntos 90 minutos, né? Voltaram no fim de semana na vitória contra o Everton na Premier League. O De Bruyne que está machucado desde a final da Champions, e o Haaland se machucou ali no final do ano. Nenhum dos dois jogou o Mundial que o City ganhou em cima do Fluminense. Estão de volta nessa fase decisiva da Champions. O City vem crescendo, não só na Champions. Na Champions, na verdade, eles não tiveram mal nessa temporada, né? Inclusive, em todos os jogos até aqui, os 6 jogos da fase de grupos, mais esse das oitavas, eles marcaram 3 gols em todos. Foram 6 vitórias na fase de grupos, todas marcando 3 gols, né? Não exatamente 3 gols de diferença, até porque venceram por 3-1, a diferença foi apenas de 2 gols nessa vitória contra o Copenhagen e teve uma vitória também de 3-2 na fase de grupos. A posse de bola não tem nem o que comentar, 79% contra 21%, o City sempre tem mais, mas aí foi uma absurda diferença e é bem possível que a goleada no Etihad Stadium seja ainda maior. O City vem como muito favorito novamente para ganhar o bicampeonato, título que ele não tinha até o ano passado, agora pode ser que ele consiga logo 2 em sequência, será que antes do PSG? Só para complementar aqui, né, os outros gols do Manchester City, o primeiro foi do De Bruyne, né, o Maddison empatou com o Copenhagen lá na saída errada do Ederson, os outros gols marcados por Bernardo Silva e Phil Foden. O De Bruyne foi eleito melhor em campo, mas eu acho que poderia ter sido o Foden, que deu assistência para o primeiro gol do De Bruyne. O De Bruyne também dá assistência para o gol do Bernardo Silva, uma assistência bem curiosa, inclusive que ele entra ali para dividir a bola com o jogador do Copenhagen, e nisso que a bola bate nele sobra para o Bernardo, que estava bem esperto ali com o toque, só fez o gol. E depois o Phil Foden fecha a conta, 3-1 para o City. Agora, já falamos do atual campeão, vamos falar do maior campeão de todos, que é o Real Madrid. O Real Madrid enfrentou o RB Leipzig, time que foi adversário do Manchester City nas oitavas de final da temporada passada, e o Real venceu por 1-0, um jogo muito equilibrado, né? O placar, a diferença é mínima, né? 1-0 apenas, e mostra o que foi o jogo. O placar ideal seria 1-1, porque podemos dizer talvez que o Leipzig tenha sido garfado. O Leipzig sai na frente com 1 minuto de jogo, e o gol é anulado por impedimento de um jogador do Brian Sesco, jogador esloveno da equipe do Leipzig, que teria atrapalhado o goleiro Lunin no lance. Para mim não atrapalha, eu sou bem contra esses impedimentos, porque o jogador atrapalhou o goleiro. Eles não se tocaram, então para mim, mesmo se tivesse tocado, tem que ver se foi suficiente para fazer a falta, e não é porque ele está impedido que tem que anular o gol. Na minha opinião, eu acho bizarro anular o gol desse jeito. Mas é a regra, né? Que às vezes não vale. Mas contra o Real Madrid não é a primeira vez que tem gol anulado a seu favor nessa temporada. Na La Liga aconteceu recentemente quando o Atlético de Madrid
tinha empatado o jogo, eles fizeram a mesma coisa. No final o Atlético conseguiu empatar até, mas quem sabe tivesse virado, né? Porque eles tinham empatado no final do primeiro tempo, anularam o gol, só vieram a empatar no final do segundo. Isso no Campeonato Espanhol. Na Champions League, o Leipzig poderia ter saído na frente do placar, mas o gol foi anulado por esse impedimento. Bem, aí depois, na segunda etapa, aos 2 minutos, 3 minutos, né, 48 aqui no total, gol do Brahim Dias, e que golaço. O Brahim Dias que foi o substituto do Bellingham nessa partida. O Bellingham saiu machucado no jogo contra o Girona no fim de semana, onde ele marcou 2 gols, foi o jogo ali que praticamente já decidiu o Campeonato Espanhol. O Girona era quem estava mais próximo ao Real Madrid, o Real Madrid foi lá e fez 4-0. O Girona parece que nem entrou em campo, né? Deu 4 finalizações no jogo todo, nenhuma na direção do gol. E o 4-0 talvez tenha ficado barato, né? A grande atuação do Vinícius Júnior com um gol, um golaço, 2 assistências, participando para todos os gols diretamente. Dessa vez o Bellingham não pôde jogar, o Brahim Dias foi o substituto dele e faz uma grande temporada. Sempre quem entra está jogando bem, é um jogador muito habilidoso, desde a época do Milan a gente já via isso, né? No Manchester City ele não tinha tanto espaço assim, mas foi uma grande contratação que o Real Madrid fez e faz um gol muito importante que pode dar a classificação para a equipe merengue. E esse gol dele me lembrou muito o gol que o Messi fazia no Barcelona. Não só na época, no auge mesmo do Messi, né, mas até na época mais recente. Teve um gol, inclusive em oitavas de Champions League contra o Napoli, que ele cai no chão, mas levanta, não pede a falta nem nada e faz um belo gol que classificou o Barcelona. Eles não sabiam que pela frente das oitavas de final eles iam tomar 8-2 nas quartas para o Bayern de Munique. Senão acho que ele preferia perder para o Napoli mesmo, né? Inclusive vai enfrentar o Napoli nessa temporada também, na semana que vem. Só que agora não tem mais Messi. Bom, golaço do Brahim Dias. E como eu disse, a partida foi equilibrada. Foram 15 finalizações do Real Madrid, 14 do Leipzig. O goleiro do Real Madrid foi muito bem, o André Lunin, né, que assumiu a titularidade ali no lugar do Kepa. Não sei por que contrataram o Kepa, sinceramente. Já decidiram que não vão renovar com ele. Se eu não me engano, o contrato dele com o Chelsea também acaba no fim da temporada. Então já pode procurar outro clube, não vai ficar no Real Madrid. Também não vai ficar no Chelsea. O Courtois vai voltar de lesão, deve voltar a tempo da semifinal. Enquanto isso, o Lunin está dando conta do recado. O Leipzig então finalizou ao todo na direção do gol 9 vezes. Foram 9 defesas do Lunin e não conta, obviamente, o gol anulado. Posse de bola 50-50. O Real Madrid finalizou ao todo na direção do gol 3 vezes. Né? Então, prevaleceu a qualidade individual dos jogadores. Mas, na minha opinião, o resultado justo seria um empate. Né? Agora, no jogo da volta, o Real Madrid, obviamente, é muito favorito, já tem a vantagem de um gol. Dificilmente o Leipzig vai conseguir reverter isso no Santiago Bernabéu, mas futebol é futebol. Palavras do próprio Federico Valverde, jogador do Real Madrid também, né? Dizendo que não tem nada resolvido. Na quarta-feira, o Paris Saint-Germain venceu por 2-0 a Real Sociedad da Espanha. PSG que não classifica, não passa das oitavas de final desde a temporada 2021, quando eles perderam a semifinal para o Manchester City, que acabou sendo visto para o Chelsea na final. O Mbappé abriu o placar no segundo tempo, ele teve uma grande chance no primeiro tempo, mas o goleiro Remiro da Real Sociedad fez a defesa. A melhor chance do PSG na primeira etapa. O Real Sociedad não teve tantas chances assim, não finalizou nenhuma bola na direção do gol, foram 9 finalizações ao todo da Real Sociedad, nenhum chute no gol do Donnarumma, passou tranquilo nessa partida o goleiro italiano, enquanto o PSG finalizou ao todo 14 vezes, sendo 6 vezes na direção do gol. O goleiro Remiro salvou no primeiro tempo, mas no segundo o Mbappé fez o primeiro, numa assistência de cabeça ali do Danilo Pereira, cara que eu não entendo como é titular do PSG, mas foi importante nesse jogo. Inclusive falar sobre a escalação do PSG, que o Beraldo fez sua estreia em Champions League, o ex-zagueiro do São Paulo, brasileiro, e ele começou jogando como lateral esquerdo, porque o Lucas Hernandes sentiu desconforto, e aí o Luiz Henrique manteve a zaga com o Danilo Pereira e Marquinhos e colocou o Beraldo lateral esquerdo. No segundo tempo, ele pôs o Lucas Hernandes em campo e tirou o Danilo. E eu espero que a escalação siga assim, porque o Danilo Pereira, eu acho que ele é um jogador, não vou dizer que ele é ruim, mas para mim ele não tem nível para ser titular numa equipe de primeiro escalão do futebol europeu. E muito menos na seleção portuguesa, que muitas vezes ele é titular também. Bom, depois do gol do Mbappé, o Bradley Barcola fez o gol que sacramentou a vitória do PSG nessa partida de ida, 2-0. Não foi uma grande partida aí do Barcola, mas foi um golaço dele, ele foi uma boa contratação, tem jogado bem nas últimas partidas do campeonato francês. Como eu disse, não brilhou totalmente nessa partida, mas só pelo gol que ele fez já valeu a pena, né? E inclusive o Mbappé jogando como centroavante, como era na época que tinha lá o Messi e o Neymar,
o Barcola jogar na esquerda e o Dembélé na direita. E hoje você tem dois centroavantes no elenco, que são Gonçalo Ramos e Kolo Muani, que foram contratações até bem badaladas aí na última janela, né? Janela do meio do ano passado. Essa última janela mesmo, o PSG não trouxe ninguém de peso. Na verdade, time nenhum trouxe ninguém de peso na janela de verão, né? De verão, de inverno europeu. Uma janela bem fraca aí pro padrão Europa. Bom, último jogo, Lazio e Bayern de Munique. A maior surpresa, 1 a 0 para Lazio, treinada por Maurizio Sarri, time que faz uma campanha bem meia boca no campeonato italiano. Está em 7º lugar com 37 pontos, bem distante do líder, né? Muito longe de brigar pelo título. O Bayern de Munique também não faz uma grande temporada sob o comando do Thomas Tuchel. Vou mais uma vez falar, não entendo até hoje a troca do ano passado em tirar o Nagelsmann, que fazia um trabalho ok, não era um trabalho maravilhoso, mas ele estava liderando a Bundesliga, ele tinha classificado o time para as quartas de final da Champions e foi demitido antes de enfrentar o Manchester City nas quartas de final. E aí aconteceu o que aconteceu, o City dominou e não deu chance para o Bayern nas quartas de final. E agora pode ser que o Bayern nem chegue nas quartas de final com o Tuchel. Será que o Tuchel vai continuar no comando até o jogo da volta? Tem mais 3 semanas aí até o jogo da volta. E até lá tem jogos do campeonato alemão, onde o Bayern está 5 pontos atrás do Bayer Leverkusen e não deve ganhar o título. Deve ser a primeira temporada sem títulos do Bayern de Munique depois de 12 anos. São 11 anos seguidos ganhando a Bundesliga, o campeonato alemão, sempre chegando muito longe na Champions League. Já foram eliminados da Copa da Alemanha por um time da terceira divisão do campeonato alemão. É um vexame. E aí sobra talvez pro Harry Kane, que é o cara que nunca ganhou título na carreira, vai para um time que sempre ganha título todo ano e logo no ano que ele chega não vai ganhar. É complicado. Mas óbvio que a culpa não é dele. Ele tem 24 gols na Bundesliga em 21 jogos, números absurdos, e ele não jogou todas as partidas também, né? Então o Harry Kane faz a parte dele, faz os gols. Você pode dizer que ele é pipoqueiro em jogo de mata-mata, mas na Champions League ele também marcou seus gols na fase de grupos. O mata-mata começou agora, é verdade, mas eu acho que a culpa é muito mais do Thomas Tuchel, que inventa demais a escalação. E a culpa pode ser da diretoria por ter trocado o Nagelsmann por ele no ano passado. Agora o Nagelsmann está na seleção, o Hansi Flick está livre no mercado, então agora sim é hora de demitir o técnico e trazer outro. E agora aqui um fato mais impressionante dessa partida é que o Bayern de Munique não chutou na direção do gol da Lazio nenhuma vez, nenhuma finalização ao gol do Provedel. O Provedel que marcou gol nessa Champions League, o goleiro da Lazio, marcou gol na primeira rodada contra o Atlético de Madrid na fase de grupos, né? Aquele momento que vai todo mundo para a área até o goleiro e ele fez o gol de cabeça, um momento histórico aí para a Champions League. E a Lazio pode ir além disso nessa temporada, chegando até as quartas de final, onde ninguém esperava, né? Tem o jogo da volta, é na casa do Bayern de Munique, continua sendo favorito, mas um gol pode mudar tudo, né? Vai que a Lazio consegue lá arrancar o empate. Não é uma defesa muito ruim, sofreu 24 gols no campeonato italiano, não é das melhores também, mas também está longe de ser das piores. Agora, o ataque tem deixado muito a desejar no campeonato italiano, como eu falei, sofreu 24 gols, fizeram só 28. É quase a mesma coisa. Tem no elenco ali o Ciro Immobile, que já foi chuteira de ouro, mas que tem sido preterido várias vezes pelo técnico Sarri, dessa vez foi titular e fez o gol de pênalti. É isso, vamos aguardar então os jogos da volta. O vídeo ficou até maior que eu esperava, já está aqui com 13 minutos. Pois bem, os jogos de volta então serão no dia 5 de março, Bayern e Lazio, Real Sociedade e PSG. E no dia 6, Real Madrid, Leipzig, City e Copenhague. O jogo que está mais aberto aí é Bayern e Lazio, né, que a gente está esperando ver se o Bayern consegue a reação. Não acredito muito na virada da Real Sociedade, da do Copenhague, né, ainda mais na casa do City, dificilmente vai acontecer, é impossível praticamente. E o Real Madrid também não deve tomar a virada do Leipzig. Apesar de 1x0 ser 1x0, e o Leipzig jogou muito bem nessa primeira partida. Mas Santiago Bernabéu, se tiver um jogador atrapalhando o goleiro, eles vão anular o gol. Semana que vem tem o restante dos jogos de ida. Na terça-feira, dia 20 de fevereiro, tem PSV e Borussia Dortmund. PSV da Holanda, tá? Não PSG. A Inter de Milão enfrentando o Atlético de Madrid, um dos jogos que eu estou mais ansioso para ver aqui nessa fase, né? O primeiro jogo será na Itália, a Inter, que foi finalista da última edição, perdeu para o City na final. Na quarta-feira tem Porto e Arsenal, Napoli e Barcelona. Então são jogos que vão fechar e concluir essas oitavas da Champions League. É isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Semana que vem a gente volta para comentar os resultados então desses jogos que eu falei. Nesta sexta-feira tem live no canal de lives, o link está aí na descrição. Se inscreva lá, a gente vai falar mais sobre Champions League, vai falar também sobre a Europa League, Conference League,
campeonatos estaduais e muito mais. Ativa o sininho lá e tchau.